Então, o título da mensagem de hoje: Jesus pode mudar a sua história. Foi interessante, até mesmo os louvores, a palavra do pastor Marcos, e o pastor Marcos disse: eu não sei como você está, não sei como você chegou, não sei como foi sua semana, mas essa frase é para você: Jesus pode mudar a sua história. Eu não sei o que você tem buscado do Senhor, mas Ele é poderoso, não é pela minha força, não é pela sua força, mas é pelo nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então eu tenho só apenas um versículo como base da mensagem de hoje, é João 10:10, né? Um versículo muito conhecido, João 10:10, essa é a base, vai ser a base da nossa ministração de hoje. A palavra diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glória a Deus. Essa é a palavra para você nessa manhã. Nós temos um adversário, ele quer destruir. Ontem nós tivemos nosso encontro de casais, uma palavra tremenda do pastor Roberto, da pastora Érica aqui, e justamente isso, ele vem tentar tirar a nossa paz, tentar tirar a gente do caminho, mas Jesus Cristo, com a sua mão poderosa, Ele vem e escreve uma nova história, e essa nova história vai ser escrita para você nesta manhã, amém? Então é assim, cada um de nós, desde quando nós nascemos, cada um nasce num lar, e às vezes um lar mais abastado, outro nos lares mais humildes, e a gente vai crescendo, e a gente tem essa liberdade de construir a nossa história, né? Você tem, com a sua liberdade, com o seu livre-arbítrio, você tem o poder de decidir sobre a sua vida, que caminho você vai seguir. Eu creio que muitos aqui, começaram uma caminhada com adolescentes, jovens, aí quando entra na vida adulta, e você redireciona o seu caminho, então a gente sabe que através disso, nós temos muitas histórias de fracassos, histórias de sucessos, e assim, na vida, na humanidade em si. Então muitas histórias são escritas, pessoas escrevem as suas histórias através de um acontecimento, através de um feito. Então histórias são construídas todos os dias, histórias são mudadas todos os dias. Então nós temos o poder, você tem essa decisão, você toma a decisão de que rumo você vai tomar da sua vida, E em primeiro lugar, graças a Deus que você escolheu estar aqui nesta manhã, amém? Isso mostra o quanto você deseja conduzir a sua história, isso mostra muito, glória a Deus por isso. O texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, está inserido ali num diálogo de Jesus, quando Jesus, logo depois que ele fala a respeito da cegueira espiritual, e nesse versículo está colocado num texto onde Jesus fala que Ele é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Nós temos, por exemplo, hoje o título que eu carrego, pela misericórdia do Senhor, como pastor, mas o bom pastor, o pastor de todas as ovelhas, é Jesus Cristo, O Senhor nos dá como homens o título de pastor para a gente conduzir, orientar as ovelhas que são do Senhor. Então o bom pastor é Jesus Cristo, e ele diz aqui, quando ele está instruindo ali os seus discípulos, ele fala assim: olha, há lobos que vêm tentar tirar as ovelhas do aprisco, mas ele fala: eu, como bom pastor, eu dou a minha vida pela minha ovelha. E é interessante quando ele fala que nós somos ovelha dele, e ele dá a vida dele pelas suas ovelhas. E é interessante que ovelha, ela só atende ao chamado do seu pastor. Por quê? Porque ela conhece a voz do seu pastor. Trazendo para o mundo físico, se eu tenho ovelhas mesmo, animais, se eu sou pastor de ovelhas, animais ali, esse rebanho aqui,
ela conhece a minha voz. Pode ouvir um pastor de outro rebanho e chamar essas ovelhas, elas não vão obedecer, porque elas não conhecem a voz daquele rebanho, a voz daquele pastor. Mas quando eu chamo, elas atendem, porque conhecem a minha voz. Nós que estamos aqui hoje, nós temos que atender apenas uma voz, a voz de Jesus Cristo, aquele que pode transformar histórias. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós podemos aplicar dentro desse versículo, que eu só usei apenas como base, como um versículo chave, voltando e falando que nós temos o poder, você tem o poder de decidir a história da sua vida, né? E é interessante, quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos que o Senhor é o bom pastor, que Ele cuida das suas ovelhas, e quando nós falamos de histórias, de construir histórias, e como eu disse, você tem o poder de construir a sua história, só que é o seguinte, você pode ter uma história de sucesso, e quando você tem uma história de sucesso, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, quando você começa a direcionar a sua vida, né, e deixar que Jesus tome conta da sua vida, essa história ela pode ser melhorada, e ela vai ser melhorada. Agora, quando você tem uma história de fracasso, quando parece que desde quando você nasceu, nada dá certo na sua vida, e você faz planos, e você vai, e você busca, e você tenta fazer o melhor, e nada dá certo. Mas deixa eu falar, quando você encontra Jesus, essa história ela é transformada. Glória a Deus, glória a Deus. E lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, a palavra diz assim, por que esse versículo? Porque é o Senhor que sabe os planos da sua vida. Então Jeremias 29, 11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Veja que é interessante, você pode fazer planos para a sua vida, mas quem conhece realmente o plano melhor para a sua vida é o Senhor Jesus. E ele continua dizendo, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. A melhor história é aquela que é escrita por Jesus. Então, o interessante é que a nossa história realmente ela começa a ser mudada quando nós temos esse encontro com Jesus. Eu não sei, porque a gente faz planos, e veja bem, a diferença aqui é assim, nós fazemos planos com a nossa inteligência, e nós fazemos planos com as nossas forças, e por mais que você seja a pessoa mais inteligente, a pessoa mais esforçada, às vezes esses planos, essa história, ela não tem um final ou uma continuidade de felicidade ou uma história próspera. Mas uma coisa eu quero garantir para você, quando essa história está alinhada com os passos do Senhor Jesus, não tem como dar errado. E eu posso garantir uma coisa, a sua história terá um final feliz, porque eu não estou garantindo, pastor Wagner, eu não estou garantindo que a sua história terá um final feliz, porque você é uma pessoa inteligente, ou porque você é uma pessoa que sabe fazer bons planos, mas porque a sua história a partir de hoje vai ser escrita por Jesus, aleluia, e aí não tem como dar errado, meu irmão e minha irmã, não tem como dar errado. Então vamos lá, então é a Bíblia, né, na sabedoria de Deus, quando Ele inspira aqueles homens para que eles escrevessem a palavra de Deus, é justamente isso. Deus está deixando para mim e para você uma garantia de que quando você está firmado nos passos do Senhor, está andando em firmeza com o Senhor, a sua história não tem como dar errado, não tem como dar errado. E a Bíblia, ela nos apresenta várias histórias de pessoas onde
Deus vem e transforma aquela história. E eu quero trazer 3 personagens nesta manhã, onde a história deles foram totalmente transformadas. E assim como essas histórias foram transformadas, a minha história e a sua história também será transformada. Você crê nisso? Aleluia! Porque o que eu vou falar aqui é a palavra de Deus, é o que está neste livro aqui, e esse livro, esta palavra tem poder sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Então o primeiro personagem que eu quero trazer para vocês, está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, que fala a respeito de um homem que ele era leproso. Ele adquiriu essa enfermidade terrível que é a lepra, né? E eu não vou ler o texto todo desses personagens que eu vou trazer, eu vou ler apenas alguns versículos para a gente identificar a história, tá? Então, Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40, diz assim a palavra do Senhor: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhes de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Amém. Veja que interessante. Um homem vai ao encontro de Jesus totalmente leproso. Esse homem, ele tinha a sua história. Talvez esse homem ele planejou uma história para a sua família, para os seus negócios, para todos aqueles que conviviam com ele. Esse homem ele planejou uma história, ele tinha uma história para seguir, e talvez ele fizesse planos para muitos anos, mas essa história ela foi interrompida por uma enfermidade. Aquele homem ele estava seguindo a sua vida, e quando de repente ele vê algumas manchas no seu corpo, e ali começou a paralisar uma história. Eu não sei, talvez você tenha feito alguns planos, talvez você tenha vivido assim uma vida já de tantas ideias que você tinha, mas em algum momento uma enfermidade te alcançou. De repente você tinha planos para você, para a sua vida, para a sua saúde, de alcançar coisas grandes, mas uma enfermidade veio e tomou conta de você. Mas a história desse homem foi mudada quando ele tomou uma decisão. Ele sabia que Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, estava naquela cidade. E ele não olhou para a sua enfermidade, ele não olhou para os obstáculos, ele decidiu encontrar Jesus. Aquele homem, por sua enfermidade, a enfermidade que ele tinha, quebrou o ciclo de uma história. Aquela enfermidade o afastou dos seus familiares. Aquela enfermidade levou aquele homem à falência. Aquela enfermidade o afastou de toda a sociedade, porque todo leproso ele tinha que ficar longe. E sempre quando ele encontrava alguém, ele tinha que gritar: leproso. Então esse homem ele estava sendo humilhado. Veja que a história desse homem mudou completamente. Se a gente fosse olhar com os nossos olhos assim humanos, você poderia falar: o final dessa história não será um final feliz. Mas esse homem, um dia, ele tomou uma decisão: eu preciso falar com Jesus, eu preciso encontrar Jesus. Talvez nesta manhã, para que a sua história seja escrita novamente, você precise dar mais um passo até Jesus. Talvez você precise fazer como esse homem fez, que a palavra diz que o leproso aproximou-se de Jesus, suplicou de joelhos. Talvez para que a sua história mude, a partir de hoje,
você precisa se prostrar diante do Senhor Jesus, reconhecer quem Ele é. A gente tem falado, não basta a gente estar aqui de domingo a domingo, se a nossa postura diante do Senhor Jesus não mudar. Se nós não mudarmos a nossa postura diante do Senhor Jesus, a nossa história ela não vai ser reescrita. Ela vai continuar a mesma história que nós fizemos com a nossa inteligência e com a força dos nossos braços. E quando a nossa história está pautada nas nossas forças, pautada somente na nossa inteligência, essa história pode ter um final trágico. Mas quando está firmado escrita por Jesus, essa história tem um final feliz. Então esse homem, ele tomou uma decisão: eu preciso encontrar Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele não faz rodeios, ele não começa a contar uma história, ele não começa a falar, pastor Wagner, ele começa a falar assim, porque eu era um homem bem sucedido, eu tinha família, eu tinha isso, eu tinha aquilo, e aí um dia saiu uma mancha na minha mão. Não, ele chega diante do Senhor e diz, se quiseres, pode purificar-me. Qual é a dificuldade que você precisa para mudar a sua história? Ela tem um nome. Fale ao Senhor Jesus. Você não precisa rodear, encontrar palavras bonitas, você precisa apenas abrir o seu coração e falar para Ele, a minha dificuldade é essa, o que impede que eu tenha uma história feliz, uma história de sucesso é isso. Fale com Ele. E aqui é tão interessante, que o desejo desse homem, aí não tem como dar errado, o desejo desse homem estava de encontro com o desejo de Jesus, porque Jesus desejava curar aquele homem, pela sua postura, pela sua humildade. E quando ele fala para o Senhor Jesus, se quiseres, pode purificar-me, e a palavra diz, Jesus, cheio de compaixão, essa compaixão que nos alcança todo dia, Jesus responde, eu quero. E a palavra para você nessa manhã, Jesus está dizendo para você, eu quero mudar a sua história, eu quero fazer algo para você, eu quero mudar a sua vida. Aleluia, glória a Deus. E a palavra diz que imediatamente ele foi curado. Aleluia, vocês estão entendendo? Com uma simples postura, ela muda toda uma história. Então esse homem agora ele foi totalmente, a história dele foi direcionada. E agora eu posso imaginar esse homem voltando para a sua família. Esse homem voltou a sorrir. Esse homem voltou a ter dignidade. E o mais importante, esse homem passou a crer apenas em um Deus, Jesus Cristo, aquele que pode todas as coisas. Se quiseres, pode purificar-me. O Senhor disse, eu quero. Talvez para alguns seja esse personagem, talvez para outros seja os outros dois que nós vamos trazer, mas uma coisa é certa, esta palavra vai alcançar a cada um de nós, amém? Glória a Deus. Então isso é exatamente o que Jesus vai fazer por você, aleluia. E o segundo personagem que eu quero trazer para vocês, aleluia, glória a Deus, está lá em Marcos, Evangelho de Marcos também, no capítulo 5, que é a cura, a libertação de um homem endemoniado de Gadara. Aleluia, glória a Deus. A palavra diz no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, que havia um homem endemoniado na cidade de Gadara, que esse homem, ele, dentro dele, o que regia a vida dele, eram legiões de demônios. E é interessante
que o mesmo caso desse homem é um caso de muitas pessoas que a gente vê hoje nas ruas, ou até mesmo, né, pessoas que não estão numa situação como desse homem, mas se encontram sim endemoniados. Veja bem, a história desse homem, ela é tão terrível, falando humanamente para a gente entender, que a palavra diz que esse homem, ele vivia, ele morava num sepulcro, num cemitério. E esse homem, ele passava dias, e ele morava dentro de um sepulcro. Ele pegava, o dia dele era, ele pegava pedra e ficava se ferindo com aquela pedra. Essa é a história desse homem. E por muitas vezes aquelas pessoas, os moradores dali, tentaram tirar esse homem de lá e prendiam ele com correntes. E a palavra diz que era tão feroz, era tão terrível, que ele estourava essas correntes. Essa é uma história terrível. E se nós formos olhar para os olhos humanos, a gente pode falar, uma história que não tem solução, não tem como ser mudada. Sempre quando eu vejo uma pessoa na rua, essas pessoas que não têm, né, a cabeça dela louca, né, eu fico olhando, eu sempre lembro dessa passagem, e eu intercedo por aquela vida. Eu nunca passo por uma vida na rua que está jogada no chão sem interceder, sem falar, Senhor, muda essa vida, transforma essa vida, porque a gente sabe que essas pessoas estão sofrendo, né? Essas pessoas é como se elas ficassem apanhando o dia inteiro, e a palavra diz que esse homem aqui, o que regia a vida dele ali, eram legiões. Agora, o interessante é que, por si só, esse homem ele não tinha condições mentais de fazer nada. E a palavra diz que o Senhor, versículo 1, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Aqui é algo interessante. Não foi o homem por si só que foi ao encontro de Jesus. Quem foi ao encontro de Jesus, sim, o físico era aquele homem, mas quem vai ao encontro de Jesus era aquela legião que estava dentro dele. Porque logo em seguida, né, essa legião começa a falar com o Senhor. E vamos lá no nosso texto. Então, no versículo 2, assim, quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. No versículo 6 a 8, diz assim, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, mas aqui eram os demônios, e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Veja que quando Jesus encontrou aquele homem, Jesus já deu uma ordem para aqueles espíritos, saiam deste homem, espírito imundo. Tem situações, tem histórias que elas são escritas, por isso que eu falei no início, pessoas que ficam a vida inteira tentando construir uma história, e sempre dá errado, tudo dá errado, nada dá certo. Nós temos que entender que nós vivemos um mundo espiritual, e o inimigo, ele tenta, através de muitas situações, trazer algo, um engano para a sua vida. Agora, o único que tem poder para quebrar as amarras de Satanás é Jesus Cristo. Eu não sei, deixa eu falar aqui, eu quero ser muito sério do que eu estou falando aqui, com muito temor diante do Senhor.
talvez a sua história, ela pode ser interrompida e quebrada por muitas vezes, porque alguém desejou o mal para você, ou talvez que alguém tenha feito algum trabalho para você. E quando nós estamos fragilizados ali, fracos espiritualmente falando, isso nos alcança, isso nos atinge. Então, nós temos sempre que rogar ao Senhor que Ele quebre toda ação do maligno sobre a nossa vida. Veja que aqui esse homem, a palavra ela não indica o que esse homem tinha feito para ele ficar possuído dessa maneira. Nós temos tantas histórias de pessoas que andavam de uma maneira normal na sua vida, mas de repente essa pessoa muda o modo de falar, ela muda o modo de agir. Pessoas que entram com facilidade nas drogas, na bebida, e a gente sabe que isso é uma ação do inimigo, de Satanás, porque a palavra diz que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então esse inimigo, ele não descansa, em todos os momentos ele vai tentar te destruir. Veja a história de vida desse homem. A história desse homem foi escrita não por Senhor Jesus, a história desse homem estava sendo escrita por Satanás, e é assim que Satanás age. Satanás quer levar para o sepulcro, para a escuridão, para a morte. Então por isso as nossas ações, as nossas atitudes, muitas vezes dão legalidades para que o inimigo haja na nossa vida. É aquela velha história que eu falo para nós que estamos dentro da igreja. Quando nós falamos para as coisas do mundo a seguinte frase: isso não tem nada a ver, isso eu posso fazer, não tem nada a ver. Porque Satanás, ele é muito sutil, e ele por muitas vezes não vai chegar arrebentando, ele vai chegar tirando pequenas coisas, e a primeira coisa que ele tira de você é a sua intimidade com Jesus. A Bíblia não relata como era a vida desse homem antes, desde quando ele nasceu. Talvez esse homem fosse uma pessoa normal, e através de uma legalidade que ele deu, ele permitiu que essa legião se instalasse dentro do seu corpo. Porque Satanás, veja bem, ele só se instala, ele só se estabelece quando ele encontra uma casa vazia. Nós somos o quê? Você é o quê? Você é o quê? Por que você está dizendo isso? Porque dentro de você mora o Espírito Santo. Então aqui não há uma casa vazia. Do momento que nós damos brechas para Satanás, essa casa começa a ficar vazia, porque o Espírito Santo não habita numa casa que busca a destruição. Satanás não habita numa casa onde só há pecado. E uma casa que está cheia de pecado, ela está vazia e propícia para que o inimigo habite ali. E quando o inimigo se instala numa casa vazia, essa pessoa está nas mãos dele. E é assim que ela faz, assim que ele faz, a ponto de levar uma pessoa para morar dentro de um sepulcro, a ponto de fazer com que uma pessoa pegue uma pedra e se machuque dia após dia. Mas a misericórdia do Senhor nos alcança todo dia. Então veja, na primeira história que eu falei, aquele homem enfermo, agora esse homem totalmente demoniado, nós começamos a entender que não há impossível para Deus.
Não há uma pessoa nesse mundo, nesse planeta, que ele não possa alcançar. Aleluia. Aquele homem, por si só, ele não poderia, pastor, se achegar até Jesus. Mas Jesus atravessa o mar, entra naquela cidade e vai ao encontro daquele homem, para mudar aquela história. Talvez a sua história esteja sendo regida no mundo espiritual por alguns espíritos que não deixam você seguir, tanto na sua vida profissional, ou na sua vida sentimental, no seu casamento, na sua empresa. Mas eu posso garantir uma coisa: nesta manhã, o Senhor está indo de encontro a essa dificuldade. Satanás está sendo derrotado nessa área na sua vida. Você crê nisso? Ele está sendo derrotado e ele está perdendo a força em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus decidiu nesta manhã que seria o último dia que Satanás teria liberdade para agir na sua vida, agir nos seus negócios, agir na sua vida emocional, agir no seu casamento, na sua vida sentimental. Hoje é o último dia em nome de Jesus, porque quando Jesus entra naquela cidade, algo começa a mudar. E quando você entrou aqui hoje, o Senhor já estava aqui te esperando, porque Ele iria mudar a sua história. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E agora, pastor, e agora, meus irmãos, a história desse homem começa a mudar, Juarez. No versículo 15, a palavra diz assim: quando se aproximou de Jesus, viram ali, veja bem, Jesus expulsa aqueles demônios, a história começa a tomar proporção naquela cidade, aqueles homens que conheciam a história daquele homem, e tem pessoas que conhecem a sua história e torcem para que tudo dê errado na sua vida. Essas pessoas, olha o que acontece agora, esses homens, essas pessoas que viam aquele homem, falam assim, versículo 15: quando se aproximaram de Jesus, aquelas pessoas viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Aleluia! Mudou. Aquele homem sujo, imundo, cheio de feridas, que ninguém conseguia chegar perto dele, agora ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Satanás não vai falar mais na sua mente. Satanás não vai trazer mais acusações na sua mente. Satanás não vai trazer mais o seu passado para te acusar na sua mente. Toda ação do inimigo está bloqueada nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E aí, não para por aí, porque Jesus, Rosana, tem muito mais para fazer, irmãos, na sua vida. Já não seria suficiente isso? Já não seria suficiente aquele homem ser liberto? A transformação, eu coloquei aqui, versículo 18 a versículo 20, vamos ler. Quando Jesus já tinha feito o milagre, todo mundo viu aquele homem, Jesus estava indo embora da cidade. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava ali, que deixasse ir com ele. Senhor, deixa eu ir contigo. Senhor, olha o que o Senhor fez na minha vida, deixa eu ir contigo, deixa eu te seguir. Versículo 19, Jesus não permitiu, mas disse:
vá para casa, para a sua, ele tinha família, vá para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Versículo 20, então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Sabe o que o Senhor fez, Jaqueline? O Senhor pega aquele homem que era rejeitado, sujo, imundo, endemoniado, e transforma em um evangelista. Aquele homem falava de Jesus para toda a cidade. O desejo dele era: Senhor, deixa eu entrar no barco, deixa eu ir contigo. O Senhor falou: não, você está transformado, vai e fala do amor de Jesus a todos. E aquele homem saiu falando de Jesus, virou um evangelista. Quantas almas esse homem não ganhou? Deixa eu falar uma coisa para você. O espírito maligno do Satanás travou o seu chamado até hoje, mas em nome de Jesus, a partir de hoje, a sua mente foi liberada, e o seu chamado, aquilo que o Senhor tem para você, você vai cumprir. Talvez você é um evangelista, talvez você é um missionário, talvez você seja um pastor, talvez vai cumprir na sua vida, porque nesta manhã, o Senhor quebrou todas as correntes que prendiam a sua mão, a sua mente, a sua vida, e uma nova história está sendo escrita na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Vocês aguentam mais uns 10 minutinhos? Amém? Terceiro personagem. Aleluia, glória a Deus. Dá vontade de falar mais uns 10, pastor, né? Mas vamos lá, glória a Deus. Deixa eu trazer uma história para vocês aqui. E se nós falarmos agora de Lázaro? Literalmente, essa história tinha terminado, ou não tinha? Ele estava onde? Não tinha terminado essa história? João capítulo 11, no versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Acabou a história. Para aquelas pessoas que estavam ali, a história daquela família, daquele irmão tinha terminado. Agora, o que Marta não sabia até aquele momento, que do momento que ela envia os mensageiros a Jesus, para falar para Jesus que o seu irmão estava enfermo, ainda não tinha morrido, estava enfermo, né? Para avisar Jesus. Só que ela não sabia que no momento que aqueles homens falam para Jesus que aquele que ele tanto amava, o melhor amigo dele, estava enfermo, o que ela não sabia, que naquele momento Jesus libera uma palavra. No versículo 4 do capítulo 11 de João, olha só: ao ouvir a notícia, ao ouvir que Lázaro estava enfermo, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Talvez você caminha aí por anos, talvez você fale assim: a minha história já acabou. A minha história acabou. Só que você não sabe, assim como Maria, que o Senhor já liberou uma palavra sobre a sua história. E o que você vai viver daqui para frente é para a honra e glória do Senhor Jesus. E sempre quando algo acontecer, você vai glorificar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E aí, quando nós vamos para o versículo 43 e 44, esta palavra, ela se cumpre, porque Lázaro fica enfermo, Jesus não estava presente,
Marta envia os mensageiros para falar para Jesus: olha, o seu amigo está doente, e uma doente terrível, uma doente que não sabemos se ele vai suportar. E Jesus disse: tudo bem, acalma, essa doença não é para a morte, a sentença já estava dada. Olha, meu Deus do céu, por isso que eu falo, a gente vem na igreja, é liberada uma palavra, Vanderlei, e a gente não toma posse dessa palavra. Amanhã a gente começa a viver de uma maneira desenfreada, e a gente não relembra aquilo que nós aprendemos, que nós ouvimos, e perdemos a palavra. Toma posse da palavra, meu irmão e minha irmã. Não deixa que saia, que fuja do seu coração, da sua mente essa palavra, porque esta palavra é mudança de vida. Não é a minha palavra, eu estou lendo versículos, eu estou falando o que o Senhor fez, não o que eu fiz, porque eu não tenho esse poder. Aleluia, glória a Deus. Então, quando Jesus desfere essa frase, essa palavra, o veredito já tinha dado. Aqueles homens voltam, talvez eles não tenham relatado o que Jesus falou, ou talvez falou e Marta e Maria, as duas não acreditaram. Mas aí o Senhor ainda demora 4 dias. 4 dias. E quando elas têm um encontro, e ela fala: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus é um Deus que está presente em todos os momentos. Não há distância, não há tempo, não há momento, não há lugar. Ele está presente em todos os momentos. Então, lá no versículo 43 e 44, esta palavra do versículo primeiro aqui, ela se cumpre, olha lá, versículo 43 e 44. Depois de dizer isso, Jesus tinha conversado com todos que estavam ali, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Aleluia. Talvez para você a sua história acabou, morreu, mas Jesus nesta manhã ressuscita a sua história. Nesta manhã o Senhor ressuscita a sua história. Olha que lindo aqui, olha que lindo aqui. A palavra aqui podia simplesmente: Lázaro, vem para fora. Lázaro sai, e Jesus falava assim: cuida dele. O que Jesus faz? Tirem as faixas dele. O que identificava nesse momento que ele estava morto? Aquelas faixas. O Senhor Jesus está tirando todo o pano que representa luto na sua vida. Todo sentimento de luto, o Senhor está arrancando da sua vida. Teve uma vez, eu tive uma visão tão linda na igreja. Era uma passagem de ano, e naquela época a gente sentava no púlpito, né, os pastores, e eu estava sentado no púlpito, e quando a gente estava orando, eu vi literalmente, eu fiquei olhando, abri os olhos bem abertos para ver se eu não estou dormindo, estou vendo. Eu via que, como todo mundo que estava assim, ó, pastor Marcos, arrancava aquela velha, a roupa que estava velha, e jogava para cima, e estava com uma veste nova. Porque o Senhor tem poder para tirar todo o luto da nossa vida e trazer vida. A sua história não morreu. A sua história está nas mãos do Senhor Jesus. Sabe por quê? A palavra já foi liberada nesta manhã para você. Pegue essa palavra e viva essa palavra. Não há enfermidade, não há legiões de demônios, não há luto que vai parar a sua história.
Mas sempre lembre, não é a sua força, não é a sua inteligência, é Jesus Cristo. Amém? E eu concluo essa palavra de hoje. Veja que tudo que eu falei mostra a misericórdia do Senhor Jesus. Mas você sabia que tudo que eu falei, diante do que eu falei, tem algo mais valioso do que isso? Porque o pecado, através de Adão, decretou o rumo da nossa história. Através do pecado, a nossa história mudou. Quando Adão peca ali no Éden, a nossa história é uma história totalmente diferente. Porque a intimidade foi rompida com Deus, com aquele que nos criou. Em Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Romanos 5:12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Essa era a nossa história. A nossa história, o rumo da nossa história, nos levava para o inferno. Agora, compreendendo isso, e eu quero que vocês compreendam isso de uma vez por todas, Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Deus enviou o seu único filho para morrer por nós. E quando Ele faz isso, a nossa história é totalmente transformada. A nossa história nos levava para o inferno. Jesus vem, morre na cruz. A nossa história agora nos leva para o céu. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Para que a nossa história fosse mudada, Deus enviou no seu infinito amor, Ele enviou o seu único filho para morrer por nós. Aleluia. Estamos hoje aqui porque o Senhor transformou a nossa história. É por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Aleluia, porque um dia nós estávamos como aquele homem leproso, longe da sociedade, ninguém acreditava em nós. Talvez falavam para você: você não vai chegar em lugar nenhum. Mas hoje nós somos resgatados pelo poder do Espírito Santo. Talvez um dia nós estávamos endemoniados como aquele homem, no mundo, longe de Jesus. Talvez um dia alguém falou para você de Jesus e você falou: não quero saber disso, isso é balela, isso não tem nada a ver, isso não existe. Mas um dia Ele te alcançou, um dia você sentiu que você precisava dEle. Isso foi o poder do Filho de Deus na cruz. Talvez um dia você estava morto, porque você falava: para mim não há mais jeito, não há mais solução. Mas que você não sabia que uma palavra já tinha sido liberada sobre a sua vida, e o Senhor vem e te levanta de novo, te dá vida, porque Jesus morreu na cruz para te dar vida, e vida em abundância. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí sabe como tudo isso aconteceu? Oh, aleluia. Porque um dia numa manjedoura nasce um bebê, nasce aquele que viria para transformar a história da humanidade. Sem Jesus, uma história de derrota.
com Jesus, uma história de bênção em cima de bênção. E tudo isso foi transformado quando Jesus pega a sua cruz. Oh, meu Deus, aleluia, carrega a sua cruz, levantam ele naquela cruz, castigam ele, mas tudo muda com uma frase. Quando o Senhor Jesus brada naquela cruz: está consumado. Aleluia. Agora nós temos acesso àquele que muda a história. Você pode dar um glória a Deus, né? Você pode glorificar esse Deus poderoso. Você pode aplaudir a esse Deus poderoso, Deus que muda, Deus que transforma. Aleluia, 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 glória a Deus.